Na Avenida Getúlio Vargas, 490, quase esquina com a Marechal Deodoro. Telefone 3232-6140. 3232-6140. A rádio que vibra com você. A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Rio. 12:02. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos e você nos acompanha pela Rádio Globo Juiz de Fora e também através da internet no Facebook da Rádio Globo, na live, onde você pode deixar seus comentários, suas perguntas. Alberto Bejani, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Gustavo. Boa tarde, amigos da Globo. Mais uma vez estamos aí num debate de um assunto muito dolorido, mas é um assunto necessário que se fale, que se previna, que se alerte as pessoas que muitas vezes saem do seu normal e buscam uma atitude que é completamente errônea, que é acabar com a vida. A gente volta lá no início, né? No século passado, nós voltamos lá na época romana, quando Deus ainda, lá no princípio, né, em Gênesis, depois passando para Êxodo, no capítulo 20, ele fala, né, que ele dá vida. Ele tem o direito de tirar a vida. Ninguém pode tirar a sua própria vida. Então, eu espero que você esteja atento a isso. Pensa em Deus. Ele te deu uma coisa maravilhosa que é a vida. E, naturalmente, só Ele pode chamar para você, tomara que tenha a vida eterna com Ele. Setembro Amarelos, durante essa hora, e é importante para que as pessoas compreendam e entendam essa temática. Nina, é um prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Eu já estive na Rádio Globo como estagiária e hoje estou aqui para trazer minhas experiências a todos, né? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde... Não, boa tarde, errei o nome, né? Bejane, Gustavo, professor Léo, o Giovanni Lima, Giovanni né? Lima está aqui mais cedo com a gente na corda. São parecidos. São parecidos. E boa tarde aos colegas que estão aqui comigo na mesa. Acontece, é normal. Vamos lá também cumprimentar o professor Léo, professor do Colégio Pio XII, de várias instituições aqui em Juiz de Fora. Professor Léo, inclusive, que tem trabalhos muito bacanas dentro dessa área da prevenção, do acompanhamento, da psicologia, trabalhos com adolescentes, trabalhos com agentes de segurança pública. Estará compartilhando também as suas atividades, as suas experiências conosco hoje. Professor, é um prazer recebê-lo. É igualmente falar com vocês, poder estar aqui junto a muitos colegas, né? E poder falar sobre esses assuntos que é muito importante, né? A melhor forma de se resolver é conversando sobre o tema mesmo. Vamos conversar também com a psicóloga especialista em Enneagrama e Neurolinguística, ela que atua no Instituto Você, também traz as suas experiências. Mari Leonello está aqui, devidamente a caráter, para quem nos acompanha através da live, vestindo o amarelo, e a importância da simbologia, de termos a referência para podermos falar desse assunto delicado, mas não menos importante. É um prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas. Literalmente, colegas. Literalmente. Realmente eu fiz questão do amarelo hoje. Hoje nós temos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E abordando até um pouco daquilo que você já trouxe sobre nós sabermos como falar, isso é muito importante. Não é preciso deixar de falar, é como abordamos o tema, que é tão relevante e tão importante. E nossa mesa hoje especial, recheada de pessoas que sabem do que estão falando. Quero receber também e cumprimentar a Marli de Carvalho Ferreira, ela que é psicóloga clínica, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, especializada em depressão e ansiedade. Marli, é um prazer recebê-la. Boa tarde. O prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder participar desse debate de tão grande relevância, né, com o objetivo de orientar as pessoas sobre esse assunto importante que é a prevenção do suicídio. Você nos acompanha através da live, nós já estamos ao vivo, então mande a sua pergunta para cá e participe conosco. Bejane, é isso. É um tema delicado, mas é um tema importante. Nós vamos debruçar durante esta 1 hora para que mais informação chegue até os nossos ouvintes, até as pessoas que estão ligadas conosco. Eu vou começar com o professor. Me desculpe, a garganta hoje está um pouco sacrificada, mas eu não poderia deixar de participar desse debate. Professor, qual é a maneira mais adequada de perceber que a pessoa está caminhando por um ato tão terrível,
tão cruel que é o suicídio. Eu vou chamar o senhor de mestre, porque eu sei aqui que eu estou dentro da casa de vocês, né? E nós estamos acostumados a lidar com as pessoas no dia a dia, né? E assim, é muito complicado. Vamos pensar primeiro pelo diagnóstico médico, que ele é um pouco mais matemático. Nós sabemos que os sintomas de tristeza e depressão são sintomas que se repetem com apatia, inadequação, com mais de 15 dias ininterruptos. Então, assim, é importante que a família esteja presente também. Muitas vezes as pessoas apresentam para nós características de muita satisfação e alegria, mas carregam em si essa inadequação que não necessariamente é tristeza. Então é importante para todos nós, como o senhor me perguntou de maneira bem objetiva, nós apresentarmos, né, sempre a nossa atenção para que qualquer desajuste ou inadequação das pessoas tão próximas a nós. É interessante a gente falar sobre isso, porque eu começava o programa e eu fiz uma série de perguntas e eu compreendi, através das minhas pesquisas, que muitas das pessoas evitam falar sobre o tema. Gostaria até que a psicóloga Mari pudesse falar sobre isso também. E certos momentos eu esbarrei nessa dificuldade, né, de abordagem. Como abordar essas pessoas que o professor Léo comentou, estão nesse momento, algumas até diagnosticadas, mas como nós que estamos acompanhando o sofrimento, mas não conseguimos compreender a profundidade daquele sofrimento, podemos abordar essas pessoas, falar com elas, estar ao lado delas. Você falou bem sobre como nós podemos identificar, né? Nós não fomos treinados a identificar esses sinais. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nessa abordagem. Sinais serão dados, sim, de comportamentos, de fala, de humor. Então a gente precisa ir com cautela, mas ao mesmo tempo com uma empatia muito grande. Saber ouvir o outro. E quando você fala sobre abordagem, a imprensa às vezes é até criticada por estar abordando esse tema. Há um manual da Associação Brasileira de Psiquiatria para a imprensa, para que ela saiba como conduzir este assunto, porque é importante falarmos, porque muitas pessoas virão se reconhecer e entender, não na tentativa de suicídio, mas sim na depressão, naquilo que me adoece, e eu vou saber que existe forma de tratar. Não vou estar aqui falando como as pessoas fizeram esse ato, isso não deve ser levado, mas por qual motivo? E aí outros irão se reconhecer e buscar ajuda. Então por isso é importante trazer o tema à tona, para que as pessoas entendam que 90% dos casos podem ser evitados desde que reconhecidos como transtorno. Há um dado aqui que até nos assusta, que diz assim: 32 brasileiros tiram a própria vida por dia. O equivalente a uma pessoa a cada 45 minutos. A cada 45 minutos, uma pessoa suicida no Brasil. E aí para vocês? São dados alarmantes que merecem atenção, não é mesmo, Marlene? Merece, realmente merece muita atenção. E como vocês falaram, né, a questão dos sinais é muito importante, porque antes não se falava, né? Por quê? O que aconteceu? Tem uma história por trás disso. Houve um livro, né, um efeito Werther, né? Após a publicação desse livro, várias pessoas cometeram suicídio do mesmo formato, né? Então a imprensa foi educada a não falar, para não incentivar. Só que a gente entendeu e entende que tem um outro efeito, o efeito Papageno. Esse efeito Papageno, ele vem da ópera de Mozart, né, da flauta mágica, que ali Papageno resolve tirar a vida e vem três personagens mágicos e faz com que ele desista dessa ação. Então entendemos que é preciso falar, mas saber como falar. Falar com responsabilidade, com respeito, não glamorizar, não romantizar, principalmente quando acontece o suicídio de pessoas famosas, tem que ter muito respeito e muito cuidado nessa hora, né? E a gente sabe que a estatística é alarmante, até porque entre 15 e 29 anos é a segunda causa de morte.
né? Então é de ter muito cuidado nessa hora. E agora toda essa propagação, o falar agora, que agora a gente está pegando com força esse falar, né? Desde 2015, né? Que foi a ideia do Setembro Amarelo para a prevenção. Eu acredito que nós queremos, né, que essas taxas podem cair bastante, né, com a nossa contribuição e a nossa fala. Agora, Nina, nós que somos jornalistas, a gente tem o interesse sempre de pesquisar e saber cada vez mais sobre esses assuntos. Também é pertinente, é claro, a todas as áreas do conhecimento, das atividades e dos saberes, mas a gente sabe muito bem que hoje em dia as redes sociais podem ser vilãs nesse processo, e aí depois eu vou até gostar de ouvir o comentário dos nossos outros convidados sobre essa parte, mas, sobretudo, é uma ferramenta para distribuir informação e aproximar e poder acolher as pessoas. Como que você trabalha isso, Nina? Olha, sem dúvida, as redes sociais podem ser uma ferramenta de ajuda e podem ser vilãs também. A minha história, por exemplo, ela começou para que as redes sociais fossem uma ferramenta de ajuda. Eu uso as minhas redes sociais para ajudar as pessoas. Mas, por exemplo, a minha história começou quando eu comecei a tomar remédios para emagrecer. E eu me tornei uma farmacodependente. Então, nesse ponto, eu acho que as redes sociais podem ser vilãs, porque nas redes sociais se divulga que o corpo perfeito é aquele magro, é aquele seco. Muitas blogueiras divulgam isso, né? Que o corpo ideal é o corpo fit. Então, nesse aspecto, muitas meninas não se adequam. Muitas meninas com o corpo não considerado ideal, elas simplesmente acham que aquilo, nossa, meu corpo não é perfeito, não é o ideal. Então, muitas meninas se suicidam, né? Eu já vi muitos casos, né, de meninas se suicidando porque estão muito acima do peso e as redes sociais se tornam vilãs nesse caso. Então, frequentemente a gente vê casos de suicídio porque as meninas não estão naquele corpo perfeito, no corpo padrão. Então eu vejo o caso da jornalista Diana Garbin, que fez o livro Fazendo as Pazes com o Corpo, que eu li. Esse livro foi um livro que abriu portas para mim, foi um grande conforto para mim. Ela é esposa do Thiago Leifert, né, que é um grande jornalista. Sim, também. Referência. E ela usa as redes sociais dela para que as mulheres façam as pazes com o corpo delas, independente do corpo que elas tenham. E isso para mim foi libertador. E isso foi uma grande inspiração para mim também, para que eu use as minhas redes sociais para que também para que as mulheres se libertem também, sabe? Eu não uso as minhas redes sociais só para falar disso, do corpo, mas eu também uso para que eu incentive as pessoas para que busquem tratamento, não só tratamento médico, né? Mas tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Porque o tratamento psicológico não é necessariamente médico, a formação do psicólogo não é em medicina, né? O psicólogo faz a faculdade de psicologia. Eu também frequento Narcóticos Anônimos, porque a minha dependência eu sou farmacodependente, né? De medicamentos. Então, eu frequento Narcóticos Anônimos. Então, eu aconselho as pessoas também que são dependentes de alguma coisa a frequentarem Narcóticos Anônimos, porque muita gente tem preconceito. Ah, lá só tem drogado? Não. Lá tem pessoas que precisam de tratamento. Lá não tem drogados. Então eu aconselho as pessoas a buscarem. Se você tem vícios, eu sou alcoólatra, eu quero me suicidar, porque as pessoas alcoólatras também, né, tem risco. São antes, né, do suicídio. Então eu aconselho as pessoas, não, vocês busquem os alcoólatras anônimos. Isso, os alcoólicos anônimos. Então eu uso as minhas redes sociais para falar disso. Busquem a ajuda dos familiares, porque muitas vezes as pessoas não se abrem com os familiares e eles sim estão abertos, eles podem não entender o seu problema, mas eles amam vocês e eles querem que vocês se curem, que eles
né, eles amam vocês. Os familiares podem não entender a doença, mas eles vão ajudar vocês a procurarem um psicólogo, a procurarem um psiquiatra. Né? Os familiares são as pessoas que mais nos amam. Justamente. E agora eu gostaria até de saber do professor Léo, porque esse dado muito assusta, mas ele é um dado latente, né? É a segunda causa, né, entre os jovens. A gente gostaria até de saber esse tratamento, porque ela falou muito bem, a rede social é uma rede onde você encontra os seus amigos, mas também encontram outros tipos de influências. E esses jovens estão suscetíveis a esse acompanhamento. Eu gostaria também que os senhores comentassem a questão do bullying. Existe, é verdade, não é mimimi, como muitas pessoas dizem. Mas na minha época a gente resolvia o bullying, ele chamava um amiguinho, a gente pega lá fora e estava resolvido. É por aí, não é por aí? Eu gostaria da sua palavra, professor. Olha só, e muito obrigado pela parte que você tem me colocado nessa posição, porque eu desde o período de faculdade, né, eu sempre me preocupava muito com a posição do psicólogo dos meios de comunicação de massa, como que a gente poderia abordar essa temática. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos, algumas questões, até alguns artigos, algumas coisas voltadas para essas áreas. E é o seguinte, a informação sempre é muito pertinente. A Nina colocou aqui de maneira muito legal essa ideia aqui para a gente poder ver, porque é o seguinte, podemos falar o seguinte, tem que vincular algumas questões. Eu preciso fazer assim um embasamento rápido aqui para vocês. Inadequação não significa necessariamente tristeza. E tristeza não significa necessariamente depressão. Então todo mundo está vinculado à depressão, à tristeza, sabe? Ao ostracismo. Na verdade não. Existem muitas pessoas que vendem felicidade e estão cheias de tristeza e inadequação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esse diagnóstico médico, que é muito útil a todos nós, é preciso, é necessário, ele também acaba fechando portas, porque ele vai determinar, assim, a depressão. A partir do momento que a pessoa vai fazer isso, ela vai usar uma rede social, por exemplo, os buscadores que nós temos, assim, como Google e outros mais, eles vão trazer para você exatamente aquele diagnóstico. E, na verdade, a gente tem que pensar sempre na ideia de um prognóstico, um acompanhamento. Então, a educação sempre é muito bem-vinda. Então, assim, é natural, esse sentimento de inadequação ao humano, e principalmente na adolescência. Eu a vida toda fui pesado, a vida toda fui muito gordo, desde muito menino. Tenho uma saúde muito boa, colesterol, taxas normais, glicemia legal, pressão arterial, mas minha carcaça sempre foi grande, não tem jeito, desde menino. E assim, eu consegui vencer essas questões exatamente por poder lidar de maneira natural com isso, em respeito à minha característica genética, respeito às questões sociais, e as pessoas têm que entender que isso é uma questão, nós somos diversos, e devido a isso, então precisamos discutir sobre a temática, porque muitas vezes, todo mundo vincula também a ideia da depressão como sendo um diagnóstico final. Muitas vezes a gente coloca, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora, espero que vocês interpretem muito bem, a depressão às vezes é uma porta de entrada para que você saia desse princípio. Às vezes você receber um diagnóstico desse, parece que é tão pejorativo, talvez é um momento para que você atente que você precisa se cuidar também. Então, por isso a importância de ter contato com os profissionais. Educação é muito importante. Tem que tomar muito cuidado com esse estigma e com o rótulo que eu acabo carregando de ser um ser depressivo. Isso. É muito importante que exatamente. Você falou uma coisa incrível, que é sobre como você se sente, o que o seu familiar sente, né? Se você me dá licença de intervir, porque a pessoa em depressão, ela se sente abandonada, triste, sozinha, assim, não adianta eu te falar porque você não vai me entender, então eu me calo. As mídias, eu vejo que ela pode ser uma porta de entendimento, assim como pode ser uma porta de me levar mais para o buraco se eu não tomar cuidado, como você falou, porque eu olho o outro e eu quero ser como. E se eu não pertenço, o sentimento de pertencimento do ser humano é muito importante, e ele começa a se comparar. Ao invés de usar aquilo como motivação de vida, ele entra num ciclo de comparação. Porque as redes, elas gostam de trabalhar muito em comunidades, e para você se integrar àquela comunidade, você tem que seguir o padrão, que foi o que a Nina falou. E são padrões que normalmente a gente pesquisa ali bastante sobre isso, e a gente percebe que na rede social, Bejane, você só coloca a parte feliz da sua vida. Muito difícil da pessoa colocar fiz uma prova, passei, você coloca que passou. Você reprovou, normalmente você não coloca. Exatamente. E aí você vai construindo um feed de informações, de notícias, que a sua vida é perfeita, porque você coloca as fatias perfeitas da vida. E aquelas pessoas que estão acompanhando aquilo ali querem aquilo, porque todo mundo quer ser perfeito. Muitas vezes coloca chorando. Exatamente. Né?
colocam maravilhas para ela chorando. Porque, na verdade, aquilo não representa o real da vida dela. Parece que ninguém paga boleto, né? Na rede social, ninguém paga boleto. Quantas pessoas com 10 mil likes são solitárias? Exatamente. E muito solitárias, muito solitárias. Nos consultórios que a gente vê isso, lá eles falam a verdade. Vocês sentem isso aí pessoalmente. Pessoalmente. Você vê que o que está escrito ali não é a verdade que ela leva para o Exatamente. Por isso que é bom a gente seguir os nossos pacientes. Vai ficar uma pergunta para o próximo bloco, que o meu jovem jornalista e simpático que eu tenho ao meu lado já está me olhando. Mais de 90% dos suicídios são estáveis, garantem psiquiatras. Vamos trazer esse aspecto para o próximo bloco. A gente tem que fazer um rápido intervalo, 12h23. Na sequência voltamos falando mais sobre o Setembro Amarelo e a pertinência de falarmos sobre a prevenção ao suicídio e também à depressão. Um instante só, voltando já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Eu vi um incêndio queimar toda a minha lavoura. Quem começou esse fogo eu não sei. Só sei que em questão de minutos ele acabou com o trabalho e o sustento de um ano inteiro. Além da mata, incêndios queimam histórias de vida. Basta de tragédia. Provocar incêndio é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Não faça queimadas sem autorização. Em caso de incêndio florestal, ligue 0800-283-2323 ou Disque 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Eu estava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto. Quase encostando. Deu um arrepio. Ô, louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Setembro é aniversário da Superlar. E você comemora com a gente. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom e concorre a um carro 0 km. E muitos outros prêmios. E claro, tem super ofertas para você aproveitar. Escuta só, manta microfibra casal por apenas R$14,99. Garrafas térmicas, várias marcas a partir de R$14,99. Tá muito barato. Corre pra cá. Superlar. Ofertas válidas em todas as lojas de Juiz de Fora. Aniversário Superlar. Aqui você faz a festa. Contabilidade Matoso. Há 60 anos no mercado prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais, contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14. Telefone 3228-7676. Vacinar é um ato de cuidado com você e sua família. Prevenir é o melhor remédio. Por isso, o Laboratório Cortes Vilela, mantendo o seu pioneirismo, inaugura seu serviço de vacinas e imunoterapia. Temos todos os tipos de vacinas de acordo com sua idade e sua necessidade, inclusive da gripe, dengue e febre amarela. Além, é claro, da melhor equipe para lhe atender e de uma experiência de 90 anos trabalhando pela saúde de Juiz de Fora e região. Consulte-nos pelo telefone 3239-5035. Cortes Vilela. Laboratório, vacinas e imunoterapia. A rádio que vibra com você. Para você ligado na Rádio Globo Juiz de Fora, temos um destaque, um recado muito especial para você, não é mesmo, Bejane? É verdade. E você, a partir de hoje, toda vez que nós falarmos aqui no Green Hill, que é o hotel que nós temos uma Amazonas em Juiz de Fora, quem não conhece o Green Hill, vai lá conhecer. Você não vai pagar nada, vai lá para você conhecer. Está no meio da floresta, o meio ambiente preservado, mostrando para tantos outros que gostam de colocar fogo em matas que é preciso preservar o meio ambiente. O Green Hill já ganhou vários prêmios por essa modalidade de estar preservando a natureza, a mata, enfim. Você tem uma grandeza, você tem piscina que está no meio da mata, você tem o futebol de society que está no meio da mata, você tem quiosques que você senta para ler um livro no meio de árvores. Olha que coisa maravilhosa, você tem quiosque para você pernoitar se você quiser no meio da mata. E tudo bem tratado, tudo bem limpo, maravilhoso, um preço acessível. Então, a partir de agora, você vai
em todo o programa do debate de segunda a sexta, você vai anotar quantas vezes nós vamos falar no Green Hill, que é o hotel da Deusdedith Salgado, ao lado do novo hospital da Unimed. Não tem erro, não tem erro. Então, todas as vezes que nós falarmos no hotel Green Hill, você anota, você vai ganhar um pernoite, vai ganhar um dia inteiro lá no Green Hill para você curtir tudo isso de graça, não vai pagar nada. Olha que maravilha, né? Então o Green Hill está aí, além de preservar também a mata, está preservando o seu bolso. Recado dado, você não vai perder essa. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Dia 28, voltamos com debates na Globo de hoje. Setembro Amarelo é destaque, a prevenção à depressão e ao suicídio. Estamos recebendo as psicólogas Marli Ferreira e também a Mari Leonello. O psicólogo e professor Léo, está aqui conosco também a jornalista Nina Scafuto. Nosso papo está no ar, esse é o Debates na Globo. Você participa conosco através do Facebook, vai mandando as suas mensagens. Eu vou tentar atualizar a nossa live aqui no Facebook e trazer a participação dos muitos ouvintes que já estão interagindo conosco. Alberto Bejane. Ficou a pergunta, né, sobre o que diz aqui a pesquisa feita pela Luísa Polo, que é do estado de Minas, nossa companheira jornalista, muito séria, por sinal. Ela diz aqui que mais de 90% dos suicídios são evitáveis, garantem os psiquiatras. É verdade. É verdade. Eles são tratáveis. Sim. Eles iniciam por uma depressão, por um processo de doença mesmo. Até falando em doença, fazer um parênteses dentro daquilo que você abriu sobre fé. Muitas vezes as pessoas falam assim, você está sem fé, isso é drama. Não é fé, a pessoa tem fé, ela acredita, seja lá qual a crença dela, né? É porque é uma doença. Então por isso são tratáveis. Então são notáveis, né? São perceptíveis. Por isso que eu sempre coloquei para vocês aqui, né, a ideia de inadequação. É um sentimento de inadequação. Alegria exagerada, tristeza exagerada, demonstração de afeto exagerado ou muito ou isolamento, um sentimento de inadequação. Essa que é a grande marca para que a gente possa estar observando que alguma coisa não está bem. Uma mudança também de comportamento repentina. Sim. Também. Eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas eu não posso fugir daquilo que a minha consciência manda, né? Eu tive uma filha que eu considero que tenho ainda, porque ela vai ser minha filha, estando ela viva ou morta, ela vai ser minha filha. A Tatiana, ela se deixou levar pela droga, embora tenhamos feito possível e impossível para retirá-la desse meio, mas lamentavelmente as companhias, sem culpar ninguém, porque todos estão do mesmo jeito, acabou levando ela a cometer o suicídio aos 28 anos, deixando uma filha de 4 anos, que é a nossa neta, e isso me trouxe uma certa obrigação de fazer um estudo mais profundo. Por que a pessoa chega a esse ponto, tendo tudo, tendo uma casa para morar, tendo uma pensão mensal, vivia com o cidadão drogado também, né? Isso contribui bastante, uma filha linda, por que chega a esse ponto, né? E a gente fica ainda sem respostas, porque a cada momento acontece, como nós dissemos no início, em menos de hora, durante todo o dia, nós temos pessoas que suicidam, pessoas que tiram a vida. E no caso da Tatiana, com certeza foi levada através da droga. A droga continua sendo o principal motivo de levar a pessoa a tirar a própria vida? É um dos fatores de risco, né? Um dos fatores de risco é o abuso de álcool e outras drogas, né? A pessoa entra num processo que ela se vê uma única saída dela, o suicídio, né? Na verdade, ela, né, não quer morrer, ela quer livrar a dor psíquica. E nessa hora, né, existem 3 características próprias do estado de pessoa que se encontra sobre risco de suicídio, que é a ambivalência,
ambivalência, né? A pessoa é uma luta interna entre viver e se livrar da dor psíquica. Nessa hora, a ajuda, o apoio emocional é crucial. Se a pessoa chegar nessa hora dessa dúvida, dessa ambivalência entre viver e morrer, nessa hora, essa ajuda emocional vai fazer com que o desejo de viver aumente e o desejo de morrer diminua. Eu tive Agora uma é instantâneo. que usou essa frase que ela falou da dor, e ela falou assim para mim: viver dói e eu não aguento isso mais. Então você percebe claramente que a pessoa não quer tirar a vida, ela quer matar o sofrimento. Exatamente. É a dor da alma que ela não suporta. Então eu não penso em morrer, eu penso em não sofrer, porque a dor é inexplicável para quem está sentindo. A dor não é só para aquele que está sentindo, é aquele que fica também. Eu costumo dizer, né, para mim mesmo, de que se eu tenho algum pecado, eu tive algum pecado na minha vida, eu já paguei. Porque ver um filho no caixão é uma coisa que eu não desejo para pior ser que existe humano neste mundo. Eu não desejo para ele. Bejane, eu posso fazer só uma interferência. Às vezes a pessoa não quer... não se sente à vontade para desabafar com ninguém, né? Nem mesmo com a família. Por mais que eu tenha dito que a família na família ela tem as pessoas que mais amam, né? Aquele ser humano, enfim. Mas no Narcóticos Anônimos, com certeza ela vai encontrar iguais. Então eu quero deixar aqui a linha de ajuda do Narcóticos Anônimos, aqui de Juiz de Fora, que é, né, 329 8864 5517. Eu vou repetir, 98864-5517. Aqui em Juiz de Fora nós temos 5 salas de Narcóticos Anônimos, tá? Tem salas, igual na Igreja do Bom Pastor, nós temos reuniões todos os dias. A pessoa vai ser muito bem acolhida. Então, se ela tiver medo de falar com a família, se ela tiver medo de falar com qualquer pessoa, ela pode ir na reunião do Narcóticos Anônimos, tá? Lá nós evitamos esse tipo de coisa, de suicídio. Então, ela vai ser muito bem acolhida na sala. Você pegue a sua caneta, que ela vai repetir novamente o telefone. Você que está passando por esse momento difícil na tua vida, porque não é fácil, engana-se quem acha que quem está drogado está feliz, engana, porque são alguns minutos, daqui a pouco a depressão chega e a pessoa está num mundo completamente imundo, num mundo em que ela tem vergonha dela mesma. Então, repete para nós novamente o telefone. Eu vou falar aqui novamente, né? O 32 98864 5517. Qual horário que a pessoa pode ligar? Ela pode ligar a qualquer horário, é a linha de ajuda do Narcóticos Anônimos. Que ela vai ser convidada, vai ser apoiada, ninguém vai cobrar nada dela, muito pelo contrário. Nada, não vai cobrar nada e é muito bem recebida na sala. Nós temos diversos horários, como eu disse, nós temos 5 salas hoje abertas em Juiz de Fora. Isso é Narcóticos Anônimos, né? Eu não sei como funcionam os Alcoólicos Anônimos, mas em Narcóticos Anônimos, hoje em Juiz de Fora, nós temos 5 salas abertas. Eu hoje frequento da Igreja do Bom Pastor, que tem reuniões todos os dias, às 19 horas, nós temos reuniões no Bom Pastor. Na Igreja do Bom Pastor. De segunda a segunda, às 19 horas, nós temos reuniões na Igreja do Bom Pastor. Que maravilha. É importante também porque é um movimento de acolhimento, né? E é onde essas pessoas estão mais confortáveis. Existe alguma zona de conforto para que essas pessoas se abram, exponham as suas dificuldades, ou isso tem que ser trabalhado, é um passo do tratamento? Como funciona essa situação, professor? Olha só, exatamente você me falou, acabou de fazer uma colocação muito importante, eu estava esperando um gancho para isso. Quando eu vi a Nina falar sobre algumas coisas da situação, experiência particular dela, quando o professor Bejane veio falar também essa colocação, eu falo professor porque na rádio
Você fez uma história muito bonita, né? E nós estamos aqui ao seu lado, compartilhando esse momento. É importante colocar isso porque exatamente não tem um espaço em que as pessoas se sintam confortável. A gente tem que estar sempre disposto para o acolhimento. Por isso que eu pedi para que você me colocasse como professor, para mostrar que a escola também é espaço de debate, a rádio é espaço de debate, a gente mostrar as nossas fragilidades. A rede social, como você falou, na minha rede social eu uso muitas vezes assim como professor e proponho sempre a discussão e o debate mesmo, questão de político partidário, e às vezes a pessoa fala, mas como é que fica essa questão do não partido? Eu sou favorável à questão não partidária, mas a política é importante se discutir. Nós estamos fazendo aqui a política, é discutir sobre a temática, levantar, e as pessoas assim, a gente tem que estar sempre aberto para que as pessoas consigam chegar até nós. O canal de comunicação tem que ser aberto. Eu estou aqui para te ouvir ou até para não te ouvir. Estou a seu lado. E esse acolhimento é importante às vezes, né, Nina? Não é nem falar, é a posição de acolhimento. É o braço estar aberto, mesmo com ele fechado. É você estar pronto para poder ouvir qualquer mazela. Existe uma consideração que é muito importante assim, nós estamos vivendo virada de século e virada de milênio. Léo, mas nós já estamos em 2019. Não, o tempo ainda é muito curto para isso. Esse nosso momento precisa de uma identidade. Ainda nós não temos. Então nós estamos vivendo uma crise de virada de século, virada de milênio e a perspectiva do que queremos para o futuro. E isso dá uma sensação de inadequação a todos. Não é só questão de todas as áreas possíveis. Isso é um fator predominante, como a minha amiga colocou aqui, ela falou que no consultório a gente escuta isso o tempo todo. As pessoas estão se sentindo inadequadas em todos os sentidos. Eu busco, por exemplo, um corpo perfeito. Quando atinge esse corpo perfeito, eu fico olhando e falo, isso não era o suficiente. Então, a gente tem que saber que a gente pode ir e voltar quantas vezes for necessárias e ainda assim encontrar abrigo no peito das pessoas que estão aos nossos lados, sem ser piegas. Na verdade mesmo, estou acessível, estou aqui, me procure. A pessoa precisa acreditar. Exatamente. Que nós acreditamos que está doendo nela. Tem uma pergunta dos pais aqui, que eu acho até interessante, Sim. Muito interessante. Pergunta assim, como os pais, como nós, podemos identificar os primeiros sinais que seus filhos, que os nossos filhos, estão deprimidos e propensos a pensamentos de suicídio? São falas que podem ocorrer do tipo, já chegando no suicídio, né? Eu não aguento mais esta vida. Quando você procura falar de futuro, mas eu não vou estar aqui. Começa às vezes a falar, se acontecer algo comigo, isso assim, meu está em tal lugar. Quando a pessoa começa a demonstrar que não tem nenhuma perspectiva de futuro, quando fala que não aguenta mais essa vida, mas muito antes disso a gente já pode perceber que tem algo ali acontecendo, que vem esses momentos de tristeza durante longos períodos, a pessoa para de fazer os seus hobbies, sair com o cachorro, ver sua série preferida, ir ao clube, simplesmente começa a se isolar. O isolamento, né? O isolamento é batata. É a inadequação que o Léo Mas o isolamento quer dizer até que ficar pouco em casa ou evitar ficar em casa. Não, é ficar muito em casa. A gente tem que Isso já é o tomar um contrário, cuidado né? também, Porque a gente recebe aqui perguntas a respeito do meu filho pouco para em casa. Eu colocar inadequação, eu vou corrigir não a fala de vocês, mas a nossa própria fala. O importante é quem ouve, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Essa inadequação também, às vezes eu fico fora de casa para fugir de mim mesmo também. Também, verdade. Entendeu? Então é inadequação. E hoje, todos nós sabemos aqui, por vários motivos, que a gente não consegue ter essa sensação de tranquilidade. A todo momento a gente está sempre sendo colocado à prova, a questionamento de tudo aquilo que você professa, que você vivencia, do que você faz, dos seus valores. Então isso é natural, as pessoas cobrarem da gente essa posição, Bejane. Eu vou fazer um conselho da sua fala com muito carinho. A sua menina tinha tudo mesmo e continua tendo, mas era uma sensação de inadequação que era dela. Não foi responsabilidade de ninguém. Foi exatamente um evento lastimável mesmo. Se a gente pudesse, e agora você colocando essa situação aqui de certa maneira, de maneira muito educada e assim carinhosa, mostra que todos nós estamos suscetíveis, entende? Eu acho que essa colocação é a gente abrir guarda. Precisamos te ajudar, me dá um apoio também, eu quero estar junto contigo, me dá a oportunidade de participar da sua vida. Não é demonstrar fraqueza, é demonstrar que nós somos humanos. Eu acho que é essa saída para que a gente resolva esse sentimento de inadequação. Estamos todos buscando alguma coisa.
Agora, ainda sobre essa questão do reconhecimento e da busca pela tentativa de ajudar o próximo, o amigo, o familiar, o pai, o filho, existe também aquela questão, e eu pesquisando sobre o nosso tema aqui de hoje, me deparei muito com isso, de que as pessoas que vão ou estão pensando em cometer este ato de suicídio, elas repetidamente falam que vão fazer isso. E muitos dos que estão em volta acham, isso é gracinha, isso é querer chamar a atenção. Como vocês trabalham com essa situação das pessoas desconfiarem e tirarem a legitimidade daquelas palavras fortes, e aí chega no momento e acontece? Isso é muito importante, essa sua fala, porque as pessoas pensam que a pessoa que está querendo chamar atenção, está querendo aparecer, porque elas frequentemente, as pessoas que têm intenção de autoextermínio, elas dão sinais, elas falam sobre querer morrer, há um sentimento de desvalor, isso é um pedido de ajuda, e tem 4 sentimentos que é muito importante ficar atento: depressão, desesperança, desamparo, desespero, né? Esses sinais, esse sentimento, junto com essas falas, com essas frases de alerta, acende a luz, gente. Né? Nina, acende pode até me ajudar no acende a luz, a gente falou das mídias. Alguns não se sentem à vontade para falar, mas talvez usem as mídias como desabafo. Então ali também pode ser um alerta. O que eu estou querendo pedir de socorro através de um post, de uma fala que vem na mídia? Isso também é uma forma da gente sentir o que pode estar. Ficar atento. Eu preferi estar morto, né? Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu acho que eu sou um peso. São falas, são frases de alerta. E já que a gente está nesse mês, né, de abraço, de acolhimento, de compreensão e entendimento, você está ali rolando o seu feed de notícias, às vezes é uma pessoa que você não conhece, tem como um contato no Facebook, no Instagram, no Twitter, e se depara com repetidas frases nesse sentido, de que não dá mais para mim, não é dessa vez, eu não consigo mais, está insuportável. Muitas pessoas curtem por ali, mas ninguém comenta. Qual que é a melhor forma de agir? Já que todos estão falando disso, qual é a melhor forma de chegar até essa pessoa, que às vezes você não conhece, não tem muita intimidade, mas quer ajudar, porque está imbuído dessa necessidade, está ouvindo o programa hoje, está sabendo mais sobre isso, vai pesquisar mais sobre isso. Qual que é a melhor forma de chegar até essa pessoa, de chegar e conversar com ela? Nina, eu puxo uma conversa no privado e falo: olha, você está precisando conversar, está precisando de alguém para conversar, está precisando de algum apoio, está precisando de ajuda? No privado, né? Eu procuro essa pessoa e pergunto se está precisando de ajuda. E muitas vezes funciona. E outra coisa que eu queria falar também aqui, né, fugindo um pouco desse gancho que você falou também, é que eu acho muito necessário falar disso também, tá? Aproveitando que os profissionais estão aqui. Gente, é muito necessário ainda desmistificar que psicólogo, psiquiatra são médicos de doidos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É muito necessário a gente falar disso. Que psiquiatra, psicólogos são profissionais para pessoas loucas. Não são. Pelo amor de Deus. Se você está precisando de alguma ajuda, se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo isolado, alguma coisa, se você está triste, pelo amor de Deus, procura ajuda. Não é médico de louco, não tenha preconceito, porque isso, as pessoas ainda são muito preconceituosas. Esse é um dos motivos de não se ter o tratamento a tempo, porque Exatamente. As pessoas têm um preconceito, um julgamento de que é médico de louco. E por isso que as pessoas ficam postando: eu estou triste, eu estou desesperado, quero tomar remédio tarja preta. E inclusive as pessoas têm plano de saúde, não sei o que, e não usam. Ajuda. Por isso que eu falo, o que está por trás desse post? Que pedido de socorro ali, pela falta de entendimento da ajuda que está acessível. Exatamente. É possível, né? E extremamente acessível, né? Não é só o espaço do consultório, né? Todo mundo tende a levar sempre a psicologia para a questão do consultório, mas foi o último espaço que nós conquistamos. Né? A psicologia começou dentro das fábricas, a psicologia começou no meio da rua, a convivência, é falar sobre o assunto o tempo todo. De maneira bem direta, eu vou falar com você, a gente precisa de incomodar as pessoas, entende? Às vezes eu abro discussões nas minhas redes sociais exatamente para que as pessoas briguem mesmo, mas briguem de maneira política,
polida, né? Claro, não é ser agressiva, mas assim, e quando elas tomam a desmedida, eu chamo em box, a gente conversa, é importante fazer isso, né? Doutor Roberto, o juiz nos manda aqui dizendo que ele é juiz do Rio de Janeiro, está nos assistindo pelo Facebook, e nos manda aqui dizendo que o judiciário tem que rever a sua posição também a respeito das pessoas drogadas, que elas não podem ser tratadas a ferro e fogo, que elas deveriam ter um entendimento mais social, através daqueles que comandam o judiciário. Pois é, porque isso não é um problema de violência, é um problema de saúde pública. Exatamente. Gravíssimo. Então eu acho que o doutor Roberto Soares merece muito aplauso, feliz, né? O com juiz lá do certeza. Rio de Janeiro Com certeza. merece aplauso. Absoluta. Participação dele lá do Rio, nos vendo, parabenizando vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão divulgando aqui, parabenizando a Rádio Globo, através do nosso comandante da mesa, desse assunto que é de suma importância, que envolve vidas. Com certeza. Eu tenho aqui para uma última mensagem dos nossos parceiros. Na sequência, voltamos com a reta final e último bloco aqui do Debates na Globo, hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Em um instante só, voltamos já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Eletrificação rural e de loteamentos. Padrão CEMIG. Completa linha de materiais elétricos com preços e qualidade imbatíveis. É na Projetos Materiais Elétricos. Faça um orçamento. 3224-6764. Projetos Materiais Elétricos. Avenida Rui Barbosa, 515, Santa Terezinha. Eletrificação rural e de loteamentos. Vá direto a Projetos Materiais Elétricos. 3224-6764. Quando acontece uma queimada, o esforço é enorme para apagar o incêndio. Muitas vezes somos 30, 50 bombeiros na linha de frente. A gente faz o que pode para combater as queimadas, mas seria bem mais fácil se você fizesse a sua parte para evitar. Não jogue pontas de cigarro próximo à vegetação. Não faça queimadas para limpar seu terreno. Seja consciente e faça a sua parte. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Especial Semana do Brasil no Bahamas. Ofertas arrasadoras. Tudo mais barato. Ovos brancos com 21 unidades, 5,99. Alho importado 100 gramas, 1,49. Cebola, 3,99. Maçã gala, 3,99. Coco verde, unidade, 99 centavos. Acém paleta peito bovino Free Pie, 13,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa ave nova, quilo, 4,98. Biscoito polvilho, 100 gramas, 2,49. Semana do Brasil no Bahamas. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá só motor retífica e procure o trio Parada Dura, pior manual o Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. A rádio que vibra com você. Essa tarde aqui na Rádio Globo com muita informação e você, é claro, sempre ligado conosco, e nós temos sempre recados muito importantes, especiais para você, ouvinte Globo, não é mesmo, Bejan? É verdade, a Interconstrutora, para vocês terem uma ideia, ela é a 34ª, foi eleita a 34ª entre as 100 do Brasil. E ela é de Juiz de Fora, então nós temos que estar felizes de saber que é uma empresa de construção, uma empresa que gera emprego, e é muito emprego. Gera emprego desde aquele que tira a areia lá do rio até o doutorado. Pega toda a camada. O cidadão vai mudar, está pronto o apartamento, ele vai comprar móveis novos. Ele vai comprar roupa de cama, vai comprar roupa para ela, e outras coisas mais. Isso tudo envolve o setor da construção. Então, parabéns à Inter, e você procure a Inter Construtora, que você vai conseguir um apartamento, uma casa mais em conta do que você paga hoje de aluguel. Um exemplo, as pessoas pagam R$500 de aluguel, e aluguel é um dinheiro que vai e não volta nunca mais. É um dinheiro amaldiçoado, me desculpe a expressão, é dessa maneira que eu trabalho. Então é um dinheiro amaldiçoado, vai embora, você não vê nunca mais. O apartamento ou a casa que você vai pagar R$400, R$380, você vai pagar aquilo que é seu.
E com detalhe, na metade do financiamento já vai cair para 200, lá no final já vai cair para 80, e é seu, você está deixando um lar para sua família. Então parabéns à Interconstrutora por esse trabalho maravilhoso de não ter saído de Juiz de Fora. Fizeram de tudo aqui, um grupo que eu não vou entrar nesse mérito. A Inter é nossa, ela gera emprego para nós. Em cada construtora são de 800 a 1.000 empregos, num país que tem hoje 13 milhões de desempregados. Parabéns à Interconstrutora. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. Rádio Globo, Rádio Globo, a rádio que vibra. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Estamos de volta com o último bloco no Debates na Globo. 8 minutos estão faltando para 1 da tarde. Estamos trazendo aqui a reta final do debate sobre o Setembro Amarelo. Destaque no Debates na Globo desta terça-feira, 10 de setembro, a nível mundial, Dia da Prevenção ao Suicídio. Estamos recebendo as psicólogas Mari Ferreira, Mari Leonello, psicólogo e professor Léo. Está aqui com uma figura fantástica que eu tive o prazer de conhecer, já ouvi falar muito. Conhecer pessoalmente aqui também a jornalista Nina Scafuto, trazendo as suas experiências. Bejane, no último bloco nós falávamos sobre a importância também de trazer o diálogo com as pessoas que já passaram por essa situação do suicídio, não tiveram a capacidade, a consistência de realizar aquele ato, mas acham que só por isso estão fora dessa alçada, e isso não é verdade. É importante manter esse diálogo. Sim, muito importante o que nós chamamos de pós-venção. Seja para alguém que passou por essa tentativa de suicídio, porque isso é um sinal de que ainda haverão outros planos, então é preciso a intervenção com essa pessoa, assim como também é muito importante a atenção aos enlutados, que são aqueles envolvidos, os familiares, como Bejane citou a sua história, que passaram por essa situação, né? Quem mata quem quando há um suicídio? Quem de fato fica precisa também dessa mesma empatia, desse mesmo acolhimento, de entendimento, para não haver nenhum tipo de culpa desses familiares, porque algo ali estava acontecendo. Então é muito importante essa pós-venção, a atenção, tanto aquele que continua conosco e precisa desse suporte, quanto aquele paciente que fez uma tentativa e está aqui. Tem uma pergunta de um ouvinte dizendo assim: a depressão, a falta de esperança e a sensação de que não dá conta de tantos problemas não é exclusivo dos jovens. Hoje, um grande número de pessoas adultas e idosas sofrem com isso. A espiritualidade, fortalecimento da fé ajuda? Ajuda muito, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, a maior taxa está entre os idosos, né? A gente fala muito dos jovens, claro, né? Mas os idosos também estão nesse grupo de risco, e a fé ajuda muito, porque é onde a pessoa se fortalece, ela renasce uma esperança, a desesperança diminui, ela começa a perceber e a olhar com outro olhar. Que existe um soberano. Que existe um soberano, que existe um Deus que pode ajudá-lo a fortalecer, além, é claro, do tratamento, da medicação, mas a fé é uma condição bem importante nessa hora. Inclusive, Bejana, eu queria destacar um outro trabalho legal aqui de Juiz de Fora também, que é da FEAC, né, da Fundação Espírita Allan Kardec, que faz o grupo de valorização da vida também nas segundas e quartas-feiras de cada mês às 18h30, né? Que é também para pessoas que querem aprender a valorizar a vida ou tenham pensamentos de autodestruição. E tem um trabalho também interessante, Nina. Eu fui convidado pela professora Bernadette Pita. Ela é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho com enlutados muito bonito, e nós vamos desenvolver assim um projeto que na verdade hoje é mundial. Juiz de Fora estava fora desse circuito, e por iniciativa dela nós trouxemos para cá. Eu falo que eu estou junto com ela nesse projeto,
que é o Det Café, que vai falar exatamente sobre a questão dos enlutados, aqueles que lutam, que perderam os familiares, que não sabem como fazer, eles poderem falar sobre o conceito de morte, não no sentido de trabalhar o glamour da morte, mas o sentido da morte como também um processo que é pertinente ao humano. Então, assim, é importante, é um trabalho que também não tem ideia de fins lucrativos, a ideia não é levantar nenhum tipo de bandeira, é discutir o tema. Como você tinha me falado, é uma questão muito importante para a gente, é trabalhar a temática sempre e a gente estar sempre disponível às pessoas, de qualquer maneira que vier. As pessoas, elas devem ser recebidas e acolhidas. A palavra é o acolhimento. A partir do momento feito o acolhimento, o tratamento fica mais tranquilo em qualquer viés que for, né, Nina? A BIP, né? A PIP, né? Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, também manda aqui, dizendo que tem um trabalho maravilhoso, diário para atender as pessoas também que estão nesse risco. Muito bom a gente saber que a Igreja Católica, que o Espiritismo, exatamente, que a Igreja Evangélica, tomara que outras tantas se apresentem, né? Porque esse conjunto que vai tirar da nossa mente, da nossa visão, quando passamos ali perto da Calioage e vemos um grupo de jovens, de idosos, misturados, usando crack, se levando ao suicídio, que isso é um suicídio. Usar a droga está se levando ao suicídio. Ele não precisa pular debaixo do trem. A própria droga vai fazer com que ele seja consumido, ou vocês não concordam? Agora, é muito legal também, Bejane, eu sou uma pessoa que, assim como as psicólogas aqui já falaram, a minha família já me viu em condições... Eu sou uma pessoa que está numa família que tem condições muito boas. Eu já estive... A minha família já me encontrou em condições subhumanas, né? Eu não sou uma pessoa que já consumiu crack, né? Conforme eu já disse, eu sou uma pessoa eu sou farmacodependente. A dependência química é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Exatamente. Então, o que acontece? Eu hoje me trato com psiquiatra, minha psiquiatra é a doutora Gabriela Ladeira, que eu sou eternamente grata. Sou eternamente... A professora Gabriela, nossa conhecida, ela é fantástica. Pois é. E eu me trato com o psicólogo Rafael Trifilho também, que é fantástico. Eu frequento NA, então, ou seja, minha doença é crônica, eu tenho consciência disso. Então, eu me trato, eu estou limpa há muito tempo, graças a Deus, mas é só por hoje, como a NA fala, né? É um dia de cada vez. Exatamente. Mas, assim, eu tenho consciência disso, eu me trato. Então, é como nós dizemos, um dia de cada vez. Minha família já me encontrou em condições subhumanas. Eu tenho colegas no NA que já estiveram em condições subhumanas de crack também, mas vale lembrar que tem tratamento. Tanto né? tem que você tá aí, então saudável, tem esperança, né? tem esperança para todo mundo. Essas pessoas que você falou, estão na Calioauage, estão em condições subhumanas, tem tratamento. Sim, basta buscá-los. Basta buscá-los. Então, essas pessoas que estão em condições deploráveis, que estão em risco de suicídio, porque estão. Claro que sim. E a colocação, você ter feito o seguinte, que eu trato a doença, é muito legal, porque você é muito maior do que qualquer outra coisa disso. Você tem essas características e que você reconheceu e tenta que isso não volte mais. Gente, né? 1 hora de programa para esse assunto é pouco, a gente sabe disso, eu tenho que me desculpar com o amigo ouvinte, pois eu tenho que encerrar essa mesa maravilhosa, com certeza. Nós temos um número nacional que é 188, 188. CVV, um Centro de Valorização da Vida. 188. E fica aqui a última colocação minha. Prefeitura, descruza os braços. Eu estou falando como morador, eu não sou candidato a nada, mas descruza os braços. Eu não vejo ação social na rua buscando esses que estão jogados debaixo das marquises. Descruza os braços. Isso não é falta de dinheiro, é falta de amor ao próximo. E na próxima semana nós vamos falar disso aqui, hein, Bejane? Vamos falar desses homens e mulheres nessa situação. Com certeza. Professor Léo, muito obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Mari Leonello, muito obrigado por sua participação. Obrigado, foi um enorme prazer. E eu deixo aqui o recado que a dor da alma tem cura. Amém. Com certeza. Marli Ferreira esteve conosco também. Excelente tarde. Muito obrigada a todos. Foi um prazer participar com vocês. Nossa colega Nina Scafuto, muito obrigado pela atenção com o jornalismo da Rádio Globo. Muito obrigada a todos, espero vê-los mais vezes. Um prazer. Scafuto é um nome já perpetuado em Juiz de Fora. Com certeza.
1h. Agradeço a técnica de Leandro Carvalho, a técnica mais técnica da Globo. Bejane, amanhã, meio-dia, tem mais. É verdade. Contou quantas vezes nós falamos no Green Hills? Vai anotando, hein? Você vai passar um dia de graça lá. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo.